A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante, dinâmica essa que traz como título o caminho para o avivamento. Essa dinâmica tem como objetivo esclarecer que o avivamento bíblico ele é precedido tanto de arrependimento como de santificação, destacando a importância desses elementos no processo de despertamento espiritual, ou seja, de avivamento espiritual. Então o que é que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar de um quadro, seja ele branco ou negro, você vai precisar de caneta, papel em branco e vai precisar também de canetas ou lápis para os seus alunos. No caso do quadro, branco ou negro, caso você não tenha acesso a um quadro, você pode usar também uma folha de papel grande, seja ela uma folha de papel 40 quilos ou então uma folha de cartolina. Então como é que você vai proceder nesta dinâmica? Você vai iniciar explicando aos seus alunos que você vai realizar uma dinâmica para discutir sobre o avivamento bíblico e também a relação dele com o arrependimento e a santificação. Enfatize para os seus alunos que o avivamento ele é um despertamento espiritual poderoso que traz renovação e transformação para a vida do cristão. E aí você vai pedir aos seus alunos que reflitam de forma silenciosa sobre 3 perguntas que você vai fazer. Eu digo 3 perguntas porque foi a que eu preparei. Vocês também podem usar a criatividade de vocês, caso queiram, e elaborar outro tipo de pergunta de acordo com a necessidade da sua sala, com a realidade que você está vivendo. Então, quais são as perguntas? A primeira pergunta é: o que significa para você o termo avivamento bíblico? A segunda pergunta é: qual o papel do arrependimento no processo do avivamento? Terceira e última pergunta: como a santificação ela está relacionada ao avivamento? Então, a partir destas perguntas, você já pode começar a estimular a mente dos seus alunos a trabalhar. Após as perguntas, divida os seus alunos em pequenos grupos e peça que cada grupo compartilhe entre eles as suas reflexões e também possam discutir as suas respostas um para os outros. Encoraje eles a compartilhar exemplos práticos ou experiências pessoais que eles desejarem. Em seguida, use um quadro branco ou negro, tá? Ou então uma folha de papel grande para montar as frases dos seus alunos. E aí você vai dividir o quadro ou a folha de papel em 3 partes. Ó, tipo isso aqui, ó. Tá vendo aí? Então tem a parte aqui, ó, tem essa e tem essa. Como é que você divide? Fazendo 2 riscos, tá? E deixando essa parte aqui do meio. E aí como é que você vai proceder? Aqui você bota arrependimento, depois santificação e depois avivamento, tá? E aí você vai explicar brevemente o que significa cada um desses termos e qual a relação que eles têm um com os outros. Logo após, distribua papel em branco e também caneta ou lápis para os seus alunos, e aí você vai pedir que eles escrevam palavras ou frases relacionadas ao arrependimento, à santificação e ao avivamento. Incentive os seus alunos a ser criativo e a escrever quantas palavras eles quiserem. Peça aos seus alunos que coloquem os seus papéis com palavras ou frases na parte correspondente à ilustração visual que você criou no quadro ou na folha de papel. Então, se ele escreveu uma palavra sobre arrependimento, ele vai colocar na parte do arrependimento. Se ele escreveu uma palavra na parte da santificação, vai colocar na parte da santificação. Se ele escreveu uma relacionada a avivamento, vai colocar na parte do avivamento, entendeu? Então é muito importante que você também encoraje os seus alunos a colaborar, a discutir juntos, a colocar em palavras neste momento da discussão.
Então procure relacionamentos e conexões entre cada uma das palavras. Promova também uma discussão, principalmente no final, no fechamento da sua dinâmica. Uma discussão em grupo, destacando as palavras, as frases que foram colocadas lá em cima do papel, né, ou do quadro. Incentive também os seus alunos a compartilhar as suas observações sobre as conexões entre as palavras, né, entre o arrependimento, entre a santificação, entre o avivamento. Então é muito importante isso. Principalmente que você reforce a ideia de que o avivamento bíblico ele é precedido de arrependimento e santificação. Então destaque a importância desses elementos na vida de todo cristão. Conclua essa dinâmica explicando que para experimentar o verdadeiro avivamento bíblico é essencial compreender e praticar 2 passos fundamentais. Quais são eles? Arrependimento e santificação. Então, o arrependimento ele é o primeiro passo no caminho para o avivamento. Ele envolve um profundo pesar pelo pecado e uma mudança de direção em relação a esse pecado. Então, ser avivado e arrepender-se do coração é reconhecer que as nossas transgressões, ela afronta a Deus. E ao mesmo tempo, é você se voltar para Deus com um coração arrependido. Isso é essencial para quebrar a grande separação que o pecado cria entre nós e Deus. Então, o arrependimento genuíno, ele requer uma consciência sincera de nossas falhas e também humildade para confessar os nossos erros e um desejo de abandonar o pecado. Por isso que a Bíblia diz que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, através do arrependimento, nós abrimos espaço para Deus, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas e renovar a nossa vida espiritual. Já a santificação, que é o segundo passo para experimentar um verdadeiro avivamento bíblico, ela envolve separação do pecado e a busca incessante da vontade de Deus. A santificação, ela é um processo contínuo e que nós somos a cada dia capacitados pelo Espírito Santo para nos tornar cada dia mais parecido com Cristo, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas ações. A santificação, ela requer de nós renúncias práticas aos padrões pecaminosos do mundo e ao mesmo tempo que nos entreguemos totalmente a Deus. A santificação, ela nos capacita a viver uma vida de retidão e nos aproxima cada vez mais de Deus, permitindo que o seu poder se manifeste em nós e através de nós. O arrependimento e a santificação, eles estão intimamente ligados ao avivamento bíblico. Sem o arrependimento, nós não podemos experimentar a plenitude do perdão de Deus e da reconciliação com Ele. É através do arrependimento que nós recebemos o poder do sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. A santificação, por sua vez, é o resultado natural do arrependimento verdadeiro. Quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Deus, nós permitimos que Ele trabalhe em nós para nos moldar, para nos transformar cada vez mais à sua imagem. A santificação, ela nos torna vasos limpos, consagrados, prontos para sermos usados por Deus em seu plano de avivamento. O avivamento bíblico, ele é um chamado para a renovação espiritual e para um relacionamento mais profundo com Deus. Ele nos desafia a abandonar o pecado e a buscar a santidade, permitindo que Deus opere em nós e através de nós de maneiras poderosas. O arrependimento e a santificação são os passos fundamentais para que a nossa jornada cristã possa verdadeiramente experimentar um genuíno avivamento. Quando nós nos arrependemos sinceramente e nos dedicamos à santificação, nós nos abrimos para uma experiência mais profunda e transformadora da presença de Deus. O avivamento bíblico, ele é uma manifestação do poder de Deus em resposta àqueles que estão dispostos a buscar a sua face, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade.
Então, gente, que essa dinâmica, de forma verdadeira, ela possa ajudar você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.